Olá, amigos, boa noite. Aliás, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a hora, o que importa é a gente estar aqui conectado, né? E que a gente possa estar juntos aqui nessa jornada. Para quem não me conhece, meu nome é Dani Lobo, sou escritora sensitiva, terapeuta holística, especializada em registros acásticos. Estamos aqui para mais uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento. Bem-vinda, Madê, parte 2, né, Madê? Dobradinha de hoje. Bem-vinda a todos que estão aqui. A gente vai falar hoje sobre um assunto. Oi, Natália, seja bem-vinda, querida. Um assunto super interessante, Silvinha, todo mundo que está entrando. Muito, muito bem-vindas, tá? Rebeca, todo mundo. Então, olha, gente, a live não é longa, eu sei que já está mais tarde, mas é um assunto super interessante. Vera Moreira, querida, seja bem-vinda. É um assunto super interessante e que a gente precisa, uma grande oportunidade da gente refletir sobre isso. Eu coloquei, às vezes eu ponho uns títulos longos, depois eu tenho que lembrar, mas eu coloquei o 8º chakra, a cura pela frequência do amor, né? Então vamos lá direto ao assunto. Carlinha, bem-vinda. Então vamos entender o que isso significa. Bom, vocês sabem que nós temos um sistema de chakras no corpo. Para quem não conhece muito, eu vou falar rapidamente. Os chakras são nossos centros de energia. Chakra é uma palavra em sânscrito, que é indiano antigo, que significa roda, tá? O que são os chakras? São centros de energias que a gente tem espalhados pelo corpo, por onde as nossas energias, nossos corpos sutis, eles se comunicam para que a gente possa, né, cumprir a nossa missão aqui na Terra. Então, não vou aprofundar no assunto de chakra. Os indianos acreditam que existam 88 mil chakras no corpo, sendo que tem 7 principais, aqueles que todo mundo conhece: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, umbilical e básico, fora outros, né? Mas qual é a coisa interessante que a gente vai falar hoje do 8º chakra? Que chakra é esse? O 8º chakra, nós temos o chakra laríngeo aqui na entradinha da garganta e temos o chakra cardíaco aqui na altura do osso externo, tá? E nós temos um chakra muito especial entre esses dois, que é o 8º chakra. Ele fica onde? No timo. Ele fica mais ou menos por aqui, tá? E até então, gente, essa que é a grande diferença que a gente precisa entender. Até então, esse chakra em nós, ele era muito, digamos assim, atrofiado. Ele não se desenvolvia, tá? Ele era uma sementinha. Todos nós temos esse chakra, mas ele estava muito fechadinho. Se a gente fosse fechadinho, não, que chakra não fecha porque é uma roda. Mas vamos fazer uma analogia com uma rosa? Eu adoro comparar esse chakra com uma rosa. Eu digo que ele é a rosa verde. Então imagina que era um botãozinho de rosa fechado. E que conforme as energias do planeta estão mudando e nós estamos evoluindo, esse botãozinho está começando a se abrir. E a gente está começando a vivenciar as emoções que o chakra do timo, que o 8º chakra, pode nos proporcionar. Tá? E que emoções são essas? Porque o chakra cardíaco, esse da altura do osso externo, ele é o chakra mãe. Ele é o responsável pelas nossas emoções. Então, tanto que a gente fala eu. Você não fala eu. Você fala eu, a gente põe a mão aqui, eu, né? Porque as nossas emoções estão aqui no nosso chakra cardíaco. Mas o chakra cardíaco, ele tá ligado àquela coisa do eu amo meu irmão, minha mãe, meu filho, meu marido, meu gato, meu cachorro. Eu amo minha avó, eu amo aquela pessoa que eu conheço há 20 anos que trabalha comigo. Esse é o chakra cardíaco. Por quê? Porque o amor, meus amores, o amor também é um aprendizado. A gente aprende a amar e a gente não aprende a amar de uma vez só. Então a gente começa amando aqueles que nós chamamos de entes queridos. São aqueles com quem a gente convive mais de perto, né? São esses que a gente começa a aprender a amar. É assim que a gente começa a aprender a amar. Às vezes vocês podem notar que tem pessoas que não amam pessoas, mas já amam animais, né?
Tem pessoas que falam, eu não gosto de gente, eu só gosto de bicho. É um processo. Está aprendendo a amar. E os animais estão tocando o coração daquela pessoa. Então a gente vai aprendendo a amar gradualmente. Só que o amor do 8º chakra é um outro tipo de amor. É um amor incondicional. Porque o amor do cardíaco é aquele amor ainda. Eu te amo, você me ama, que bom, você me ama, então também eu te amo. Minha filha, eu te amo. Mamãe, eu também amo você, que maravilha. Então, esse amor que a gente espera retorno, né? E todo mundo quer ser amado, não é verdade? Não tem nada de errado com isso, tá, gente? Querer ser amado não tem nada de errado. Mas é importante a gente entender que esse amor que a gente quer é um amor que espera retorno. É um amor condicional. O amor do 8º chakra, da rosa verde, é um outro tipo de amor. É um amor incondicional. É isso que nós estamos começando a arranhar a superfície. Amar sem esperar retorno. É o bem pelo bem. Amar, mas a pessoa não está te correspondendo. Não me importa. Eu estou feliz porque eu estou amando. O amor do 8º chakra é quando eu não amo só o meu primo, meu irmão, a minha irmã, minha mãe, meu pai, meu filho, meu marido, minha esposa, meu companheiro, minha companheira. O amor do 8º chakra é quando eu amo o planeta, como eu amo a Amazônia, a natureza, os animais. Um exemplo vivo, né? Um exemplo que está crescendo e a cada dia mais isso está crescendo com a graça de Deus. É o veganismo. Gente, o vegano, ele não parou de comer carne, de consumir nada de origem animal e de não incentivar nada que tenha exploração animal, porque ele um dia acordou e falou assim, não estou mais com vontade agora disso. Ele faz isso por amor aos animais. É por amor. É por se colocar no lugar do animal. O 8º chakra é isso, é o chakra da compaixão. E o chakra da compaixão é o chakra quando você ama sem esperar retorno. Você ama porque você se põe no lugar do outro. Eu tenho 51 anos, eu sou de uma geração em que eu comecei comendo carne e que eu, quando era criança, fui levada ao zoológico. E eu achava o zoológico uma coisa legal. E depois, na minha vida, fui a um parque aquático e ter os animais marinhos num parque. Porque esse chakra, naquela época, ainda não estava... A minha rosa verde, o meu botãozinho de rosa verde não estava aberto ainda. Não é por mal, é que a gente não pensa. Mas quando o 8º chakra, a rosa, começa a abrir e que você começa a amar incondicionalmente, você pensa assim, essa carne que eu como é um animal que estava vivo, que sofreu. O zoológico que eu visito, aquele animal foi tirado da natureza, como na maioria dos parques aquáticos, que tem golfinho, né, que tem baleia, às vezes, né, tem tubarão. Esses animais foram cruelmente retirados das suas famílias, porque os golfinhos vivem em famílias. Eles foram separados de suas famílias, tirados da natureza, do mar, de onde é o lugar deles, para viver dentro de um quadrado, um cubículo de água, para agradar aos humanos. Veja bem, eu não estou criticando, eu estou convidando a uma reflexão. Vamos nos colocar do lado dos animais e aí a gente vai pensar assim, eu gostaria de passar por isso? Ou eu vou pagar por isso para ter o prazer de eu ver para o meu conforto? A gente não ficou na pandemia, nós não ficamos em isolamento, então nós nos sentimos como os animais se sentem no zoológico, presos. Não é bom. Então eu estou dando um exemplo da transformação que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso planeta. Mais e mais pessoas
estão chegando a essas conclusões e estão dizendo assim: ah, eu não vou mais para o zoológico, eu não vou pagar para o zoológico, eu não vou pagar um ticket de um parque aquático, eu não vou pagar um ticket de um circo que tem um elefante acorrentado, porque eu amo o elefante. Eu gostaria de ver ele de perto, mas é muito mais importante para mim ele estar no habitat natural dele, na natureza, do que ele estar num círculo para o meu egoísmo. Tá dando para entender o que eu quero dizer, gente? Eu estou dando um exemplo aqui. Repito, não estou criticando ninguém. Eu estou apenas convidando a uma reflexão. Então, isso é um fato. O veganismo cresce no mundo inteiro. A preocupação com a natureza, com a ecologia cresce no mundo inteiro, né? As pessoas se preocupando em reciclar, em a gente não gastar energia demais, da gente não gastar água, da gente pensar nos nossos irmãos animais, na natureza, nas florestas. E isso é um reflexo do 8º chakra que está se abrindo. A nossa rosa verde não é mais um botão. A nossa rosa verde está se abrindo. Nós estamos começando a vivenciar isso. E o que eu falei do título da live de hoje, o 8º chakra, a cura pela frequência do amor, é que eu quero convidar vocês a refletir sobre mais um ponto. A gente agora já explicou o que é o 8º chakra. Uma coisa que a gente não pensa, porque saber que o amor é a cura, saber que o caminho é do amor, é o caminho da evolução, isso não é novidade para ninguém. A gente ouve isso em todas as religiões, não é verdade? A gente ouve isso desde que o mundo é mundo, desde sempre. O que eu quero que vocês reflitam é que a gente pense, que é uma coisa que eu estava pensando essa semana, eu estou vivenciando isso, por isso que eu quis trazer isso para compartilhar com vocês hoje. Quando você começa a sentir o seu 8º chakra, e esse amor incondicional, mesmo que ainda muito tímido, ele começa a nascer no seu coração, isso gera na gente uma cura sem precedente. Porque a gente pode optar por viver pela frequência do amor. Viver pela frequência do amor é deixar o 8º chakra se expandir. E o que significa viver pela frequência do amor? Porque a gente pensa assim, poxa, eu sei que o amor é o caminho, mas aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo em quê? A gente pensa assim, então eu tenho que dar amor para os outros, nossa, mas eu tenho que dar amor para minha prima, eu tenho que dar amor para o meu pai, eu não suporto meu pai, eu brigo com meu pai, Deus que eu me dou por gente, como é que eu vou dar? A gente está sempre pensando naquilo que a gente tem que doar. E não começa por aí, isso é uma consequência. O que a gente tem que pensar é viver pela frequência do amor, significa o amor que eu vou cultivar dentro de mim. Significa eu olhar para tudo e para todos na minha vida, em todos os momentos, de forma amorosa. Através do 8º chakra. O chakra cardíaco tem que estar subordinado ao 8º, que é o chakra da compaixão. O chakra da compaixão, quando ele prevalece, a gente começa a olhar tudo de uma forma amorosa. E nós estamos vivendo um momento do planeta de transição que isso é imprescindível para quem quer continuar aqui na Terra. Porque a Terra, meus amigos, está evoluindo, ela está melhorando. Isso vocês podem ter certeza. Nós estamos passando por uma grande purificação, mas vão ficar aqui quem trabalhar esse chakra da compaixão. Quando a gente começa a viver pela frequência do amor, e lembre de uma coisa, é seu direito de escolha. Você pode viver pela frequência do amor. Você só precisa querer. E quando você começar, eu convido vocês a fazerem essa experiência por 30 dias. Se proponha por 30 dias a viver pela frequência do amor em tudo. Eu vou dar um exemplo prático a vocês, porque senão fica uma coisa muito abstrata. Eu tive 2 experiências esse fim de semana, de sexta até o domingo, que foram incríveis, que eu tô nesse meu exercício de viver pela frequência do amor. Eu decidi que eu quero isso para minha vida. E isso está sendo muito bom para mim, porque não que eu me considero uma pessoa ruim, eu não me considero uma pessoa ruim, mas eu tenho alguns defeitos em mim que eu preciso
lapidar, né? Arestas que eu preciso aparar. Uma delas, eu sou uma pessoa rígida. Eu sou rigorosa comigo e sou rigorosa com as coisas em volta. Eu gosto de pontualidade. Eu acho que se a coisa é certa, então tem que ser certa. E se não for certa, aquilo me aborrece. E isso não me faz bem. Por quê? Porque quando eu estou assim, eu não estou vivendo pela frequência do amor. Eu estou vivendo pela frequência da dor. E eu não quero mais viver pela frequência da dor. Então, sexta-feira, eu tinha saído de casa para resolver umas coisas e eu tinha feito uma compra pela internet e eu moro num prédio que não tem porteiro. A encomenda chegou na hora que eu estava na rua, que eu não podia receber. E o entregador chegou a me ligar. Eu não vi na hora que ele ligou, porque o barulho da rua não deixou. Gente, eu vi 3 minutos depois. 3 minutinhos. 3 minutos depois que ele ligou, eu vi. Imediatamente eu liguei de volta. Ele já não me atendeu. Eu liguei 4 vezes. Porque eu pensei o seguinte, poxa, eu não tô, mas se ele puder, que tem tão pouco tempo, que se eu conseguir falar com ele pode deixar com o meu vizinho. E eu pego o meu vizinho depois. Não tem problema, a gente faz isso no prédio. Ele não me atendeu. Aí eu mandei um zap. Eu falei, oi, tudo bem? Boa tarde, você me entrou em contato comigo? Gente, ele me mandou uma mensagem de uma agressividade, de uma grosseria. E falando de uma forma tão agressiva que eu tomei um choque energético com aquela mensagem, porque não tinha passado nem 5 minutos que ele tinha entrado em contato. Mas o que eu fiz? Eu lembrei. Eu agora vivo pela frequência do amor. Porque aquilo ali podia gerar um bate-boca. No mínimo, poderia gerar um bate-boca. A segunda opção, poderia não gerar um bate-boca, mas eu podia dizer assim, vou entrar em contato com um site que eu fiz a compra e dizer que o atendimento, que a entrega foi péssima. Estava no meu direito? Estaria. Que a pessoa foi mal educada comigo, e grosseira e agressiva. Mas eu falei para mim mesma e pensei assim, mas isso é viver pela frequência do amor? Aí eu falei, não é. Aí eu disse para mim mesma, Daniela, o máximo que vai acontecer, porque toda entrega é assim, as entregas normalmente são 2 ou 3 tentativas. É que alguém vai tentar vai entregar num outro dia. E se não acontecer de não entregar, você entra em contato e diz que o produto não chegou. Aí eu virei, sabe o que eu escrevi para ele no zap? Falei, olá, meu amigo, boa tarde. Peço desculpas por eu não ter estado na hora que você passou aí. Por favor, me desculpe. Você tem um ótimo fim de semana. Eu tentei dialogar com ele, não quis, eu terminei assim. Eu me mantive numa frequência elevada. E aquilo, gente, me fez um bem. E foi uma vitória tão grande para mim, porque eu tomei aquele choque vibratório daquela agressividade naquela mensagem de WhatsApp, porque não é porque é o WhatsApp que não passa energia, porque passa, né? E eu senti aquele tranco, e imediatamente a minha reação ia ser revidar. Mas eu falei, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero viver pela frequência do amor. E eu pensei comigo, ele não está bem, ou é uma pessoa infeliz, ou está passando por um momento difícil, ou está lá entregando 1,5 milhão de coisas e deve estar cansado, irritado por algum motivo. Respondi ele com todo o amor incondicional que eu pude, com educação, sem falar muito. Então me desculpe que eu não estava aí. Eu aguardo então a próxima entrega, um bom fim de semana para o senhor. E isso me fez um bem enorme, porque eu consegui não cair na frequência, não descer a minha frequência. E aí aquela energia ficou em mim uns 10 minutos, depois aquilo se desfez e eu continuei o meu dia fazendo o que eu queria fazer, que era um dia bacana. Então eu estou dando um exemplo para vocês do que é a gente viver pela frequência do amor. A frequência do amor não tem a ver com o que você vai doar aos outros, tem a ver com o que você quer cultivar dentro de si mesmo. Porque nós temos o direito de escolha, a gente pode ficar feliz ou ficar triste. A gente pode viver pela frequência do amor ou pela frequência da dor. Tudo depende da forma com que você olha.
Eu costumo sempre contar para os meus clientes, quando eu atendo na sintonização acástica, eu conto muito essa história. Quem é meu cliente aqui sabe disso. Eu gosto dessa historinha porque eu acho essa historinha maravilhosa, que é uma historinha que diz assim, que tinham duas pessoas de duas empresas diferentes, que eram uma empresa faziam sapatos, fábrica de sapatos, duas empresas diferentes. E essas pediram para cada um, o seu representante, viajar para um determinado lugar, para um outro país, que eles queriam, falou assim, ó, vai lá para aquele país e dá uma olhada lá e vê se você acha que tem público para a gente abrir uma filial da fábrica de sapato lá. E os dois foram, de cada empresa. Quando eles chegaram lá, o que eles se depararam? Com todo mundo descalço. E aí o primeiro representante mandou um e-mail para o chefe. Chefe, esquece esse lugar, porque aqui ninguém usa sapato. Não temos espaço aqui. E o outro representante da outra empresa disse assim, chefe, vem correndo para cá, porque aqui ninguém usa sapato. Vai ser ótimo. Então tudo é como você olha. Então se a gente quer viver, se a gente quer ser feliz, se a gente quer ser alegre, se a gente quer viver pelo amor, nós precisamos cultivar esse amor dentro de nós. Porque o que faz mal para a gente, meus amigos, não é o que os outros fazem conosco. É o que a gente cultiva dentro da gente. Porque se uma pessoa foi mal educada, grosseira com você, ela está fazendo mal a ela própria, mas ela só vai fazer mal a você se você comprar isso. E a gente compra porque, no fundo, ainda está lá dentro da gente esse ranço primitivo deste planeta, desse primitivismo, da violência, da irritação, da crítica, do bate-boca, do guerrear. Chega de guerrear, quem luta cansa, chega de lutar. Ah, que eu sou uma lutadora. Eu não sou uma lutadora porque luta não leva ninguém a lugar nenhum. A gente tem que entender que isso que a gente não gosta, que a gente vê do lado de fora, ainda existe dentro de nós. E a gente só vai ser feliz quando a gente cultivar esse amor dentro da gente e a gente não corresponder com isso. O outro exemplo do fim de semana foi assim um negócio inacreditável, né? Porque sexta-feira passei pelo teste do entregador. Acho que me saí bem, respondi direitinho, fiquei bem o resto do dia. Quando foi no fim de semana, eu fui com meu marido para a praia. Tava sábado, um dia de sol lindo. E é claro, uma praia num sábado é uma praia cheia. Não tem como você ir para a praia no sábado e ter uma praia deserta, uma praia privativa, né? Então fica todo mundo mais ou menos perto uns dos outros. E a gente nem tinha levado barraca, porque a gente estava com tanta vontade de pegar sol que nem levou barraca. Então esticamos lá a canga, estava sentadinha, meu marido deu um mergulho no mar, voltou, ele tem o hábito de voltar e se secar em pé, para depois sentar. É uma coisa dele. Gente, a praia, céu azul, tá? De repente uma pessoa cutuca ele. Aí ele falou, o que foi? Aí tinha uma moça sentada numa cadeira de praia sem barraca, a meio metro de distância dele, 1 metro. Aí a moça virou para ele e falou assim, você está tapando o meu sol. Aí ele olhou, ele falou assim, eu? Ela falou, você está tapando o meu sol. Gente, não tinha como tapar o sol estava azul, completamente azul. Ela quis dizer que aonde ele estava em pé, que ele estava atrapalhando ela de pegar sol, como era uma coisa absolutamente impossível. Impossível. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e eu falei assim... Eu falei para ele, chega pro lado. Aí ele deu 3 passos pro lado. Eu falei, não responde. Não interage. Eu falei, não morde a isca. Eu falei, porque esta moça está sendo apenas um canal
da negatividade para tentar te atingir, para descer sua frequência. Porque ou a pessoa não está bem, e como isso é muito comum, quando a gente não está bem, quando a gente não tem conhecimento das leis cósmicas e de como o universo funciona, eu ainda vou fazer uma live só falando sobre isso, a gente acaba sendo como é que eu vou dizer, um peão de um tabuleiro, né? A gente acaba sendo uma peça muito fácil de ser manipulada, energeticamente falando. Aí eu falei, não estrague a sua praia, não estrague o seu momento de lazer que você trabalhou a semana inteira. Continua curtindo a sua praia, só chega para o lado. E ele fez isso e aquilo morreu ali. Mas aquele tipo de situação, se a gente responde com a frequência densa da dor, da ofensa, se a gente se sente ofendido, né? Porque ele poderia dizer, você só pode estar brincando, dizer que eu estou tapando seu sol. Isso daria uma discussão e Deus sabe lá o que poderia acontecer. Vale a pena, gente? Não vale. Sabe por quê? Porque o amor que a gente trabalha no nosso coração é a nossa cura. Então a gente tem que pensar que não é o que os outros dizem ou o que os outros fazem. É como a gente reage. E a gente vai reagir de acordo com aquilo que a gente estiver vibrando. Então vibremos no 8º chakra, no chakra da compaixão. Vamos enxergar além, vamos colocar os óculos do amor. Não, porque o outro fez, o outro não importa. A gente pode no máximo fazer uma prece para o outro. Importa assim, o que eu estou cultivando dentro de mim, o que eu quero para a minha vida e qual é a realidade que eu quero plasmar para mim. Porque nós vivemos a realidade que nós construímos, que nós plasmamos. O que você quer para você? Essa é a grande pergunta. Aquilo que você quiser para você é o que você tem que cultivar dentro de você. E está sendo uma experiência muito bacana. Porque eu sou o exemplo de uma pessoa que nunca levou desaforo para casa. Eu não sou mais assim, graças a Deus. Você acredita, Silvinha, do lixo na minha porta? Sim. Você acredita que esse teste continua acontecendo? Porque para quem não sabe, essa coisa que eu falei, que eu sou rígida, que eu gosto das coisas certinhas, eu moro num prédio pequeno, então tem que deixar o lixo na calçada. E cada prédio tem o seu lugar da calçada para pôr seu lixo. Só que todos os meus vizinhos da rua resolvem pôr o lixo na minha porta. E eu já bati boca com o vizinho por causa disso, mas eu decidi, Silvia, acredite se quiser, eu decidi que eu não desço mais a minha frequência por causa disso. E eu parei de me indispor por causa disso. Eu agora não tenho mais problema com o vizinho, porque ele deixou de pôr na minha porta, não. Eles continuam colocando, porque eu decidi que isso não vai mais me afetar, que isso não é importante. Então eu convido vocês a fazerem uma reflexão. O que você precisa elevar a sua frequência dentro de você? E vamos lembrar, se a gente rebate, se a gente se irrita, se a gente responde, e nós estamos vivendo um momento super delicado em relação a isso por causa de eleição, né? Porque gente, eu detesto política, mas eu sou a favor que cada um vote em quem quiser. É isso que eu penso. Eu tenho o meu direito de escolher quem eu quero, você tem o direito de escolher quem você quer. Eu sou flamenguista, o outro é vascaíno, não tem problema, cada um tem seu time, cada um tem direito de viver e ser o que quiser. Mas a gente está vivendo um momento que isso não... que é perigoso até. É perigoso até sair com uma camisa de time de futebol, porque você não sabe que alguém pode jogar uma pedra em você porque não gosta do seu time, né? Então vamos pensar, especialmente nesse momento, o que eu quero viver? Eu quero viver a frequência do amor. Então se alguém vier passar por mim e me der um esbarrão e eu não tive culpa, eu vou dizer, me desculpe. Por quê? Porque eu quero viver a frequência do amor. E eu pergunto a você, você quer viver qual frequência? Você quer que a sua vida flua, que a sua vida seja próspera, que a sua vida seja feliz, que você tenha ótima saúde?
Comece a trabalhar essa frequência do amor dentro de você através do 8º chakra, que é o chakra da compaixão. Os sirianos, vocês sabem disso, o Conselho de Sírios disse, eu já fiz uma live falando sobre isso, que eu sou representando o Conselho de Sírios, eles disseram isso, que para a gente passar bem pela transição, para que a gente possa viver bem, a gente tem que trabalhar o tripé da gentileza, amor ao próximo e empatia. Tudo isso é o chakra da compaixão. Porque a gente só consegue ser compassivo, ter compaixão, ter esse amor incondicional, se eu me coloco no lugar do outro. Né? Por uns minutos, na sexta-feira, eu me coloquei no lado do entregador. E eu pensei, ele pode ter tido um dia difícil, ele pode ter tido uma briga em casa, ele pode estar doente. Ele não estava bem. Se ele não estava bem, tudo que eu posso fazer é mandar uma energia positiva quando eu falei, me desculpe, senhor. Me desculpe, eu aguardo a próxima entrega. E isso me fez bem, porque eu me mantive numa boa frequência. Isso para mim é um teste, porque em outras épocas eu teria escrito para o site, feito uma reclamação, mas eu vou fazer isso para quê? Eu vou trair o que para mim com isso? Não convém a gente. Então vamos viver essa frequência do amor entendendo que a frequência do amor não é só o amor que você doa para o outro, é a consequência de quando você cultiva ele dentro de você. Comecemos a cultivar a frequência do amor dentro de nós. Pensa no seu, quando você pensar aqui nessa parte do seu corpo, pensa numa rosa verde desabrochando. Vamos pensar nos animais, vamos pensar na natureza. Vamos pensar nos nossos colegas, vamos pensar da hora que você saiu de casa até a hora que você foi ao seu compromisso, ao seu trabalho, o que quer que seja. Vamos pensar em dar um sorriso, em tratar as pessoas com educação, mesmo que elas não te tratem. E você só vai colher boas coisas, porque você vai se alinhar ao universo, ao cosmos, vai se alinhar ao seu propósito divino. Vamos perdoar. Quando isso acontecer, vamos pensar, eu não sei o que o outro passou, não vou julgar. Mas eu quero ajudar, vou fazer uma oração. Vou fazer uma mentalização, vou enviar um reiki. Tá perguntando que pedrinha que eu estou usando? Gente, é que tá virado. É um coração de ametista bruto. Olha que bacana. É uma ametista. Ametista é a pedra da transmutação, do perdão. Então, é uma pedra muito boa para a gente pôr aqui. A pedra do 8º chakra poderia ser uma ridenita. É a pedra, mas um quartzo verde também é espetacular, tá? Se vocês quiserem usar um cordãozinho com um pingente de quartzo verde aqui nesse chakra, vai fazer muito bem. Essa aqui é uma ametista, é um coração de ametista. Eu adorei também. E eu me sinto muito bem. A ametista é uma pedra da transmutação que nos ajuda a perdoar. Eu estou nesse momento que eu estou me esforçando verdadeiramente a viver pela frequência do amor, porque eu não quero mais ser como antes. E você? O que vocês querem? Vocês topam? Vamos fazer esses 30 dias de teste? De tudo que você passar ao longo do dia, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, vibrando amor? Porque, olha, prepara porque você vai ser testado. Vai acontecer... Comigo acontece naquilo que é difícil para mim. Acontece com cada um de nós nos pontos que são difíceis para a gente. Mas vamos fazer essa experiência? A Rebeca está dizendo que topa. Maravilha. Quem mais topa? Gente, eu vou... Hoje é 17 de outubro, 17 de novembro eu faço outra live e vou perguntar como é que foi. Carlinha, Carla, você está vivendo isso demais. Madê, vamos embora, gente. Vamos fazer. Gente, é uma questão prática, é experimentar e ver o que vale a pena. E nós estamos no momento do nosso país e do planeta em que nós vamos, que o mundo precisa disso. E que não vai faltar é teste, né? E com tudo. E vocês vão ver, a Madê falou, tomando meu touro interno em 3, 2, 1. Exatamente. Madê, você não tem noção como... Eu, graças a Deus, o que é o esforço, né? O que é o esforço? Porque eu era aquela pessoa... Sabe aquele ditado popular que diz assim, que você dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair? Você está falando com ela.
Estava. Já fui assim um dia. E é horrível e a gente se sente muito mal. Hoje eu não sou mais assim, mas eu ainda tenho aquele ímpeto dentro de mim. Então eu preciso contar até 10. Mas agora eu consigo falar assim, opa, é um teste para fazer minha frequência descer. Não vou cair, não quero cair. Por quê? Porque eu estou muito bem na frequência que eu estou. E eu quero melhorar. Porque quanto mais elevada a frequência, mais feliz a gente é, mais a nossa vida flui. E isso não tem nada a ver com a questão de ter problemas, estar passando por problemas ou não. Porque nós vivemos num nível da evolução, num plano de existência, em que testes, provas e problemas vão acontecer enquanto a gente estiver por aqui. A questão não é essa. A questão é de como a gente lida com isso. E ainda assim, mesmo nesse mundo, com todas essas coisas, a gente pode ser muito feliz e alegre. Então vamos começar a trabalhar a frequência do amor, ativar a nossa rosa verde, nosso 8º chakra, deixar essa rosa verde desabrochar. Vamos começar a pensar nos animais, mesmo você que come carne. Tira um dia da semana e não come. Faça isso pelos animais, faça esse esforço. Não pague ingresso para parque aquático. Não pague ingresso de zoológico, porque no nosso mundo, gente, eles sentem quando dói no bolso. Enquanto as pessoas, comprarem os tickets para ir nesses lugares, eles vão continuar trazendo esses animais em cativeiro que só geram sofrimento. Pensa o seguinte, pensa que quando você não compra um ticket, quando você não vai num parque aquático, quando você não vai num circo, num zoológico, você fala assim, eu posso não ver aquele animal de perto, mas você diga isso no seu coração. Golfinho, o animal que tiver lá, eu estou fazendo isso por você, eu não vou por você. Porque a sua vida é mais importante do que minutos do meu prazer. Então, todas essas coisas a gente está contribuindo para o planeta. Vamos comprar produtos que não testam em animais. Mesmo que você não seja vegano, compre produtos veganos. Compre maquiagem vegana, compre produto de limpeza vegano. Tem um monte bacana por aí. Você já estará contribuindo com os animais. Então, é isso que faz com que o nosso chakra da compaixão comece a crescer. Começa a desabrochar, porque a gente passa a pensar não só no nosso prazer pessoal, a gente passa a pensar no próximo. Os animais, a natureza também são o nosso próximo. E se a gente consegue começar a pensar nos animais e na natureza, a gente consegue ter mais paciência com as pessoas que estão perto da gente. Que é o próximo, né? Gente, então é isso. Já passei da hora. Espero que vocês tenham gostado. E olha, aqui está combinado, eu vou salvar na minha agenda que 17 de novembro eu vou dar um jeito de fazer outra live. Para saber de vocês, eu gostaria que vocês deixassem lá no YouTube, que eu vou salvar esse vídeo, lá no meu canal, Dani Lobo. Deixem lá o comentário de vocês e daqui a 30 dias eu vou querer saber de todo mundo como é que foi. E eu me comprometo, se vocês, quem topar fazer a experiência, esse experimento de viver pela frequência do amor o máximo possível nos próximos 30 dias, na próxima live vou fazer uma meditação guiada e quero saber de todo mundo como é que se sentiu. Que vai ser muito, muito, muito bacana. Isso, a Madê está falando aqui, gentileza, amor ao próximo, empatia à natureza me emociona. Sim, é o chakra da compaixão, tá aberto. Agora, vocês imaginem como deveria ser o chakra da compaixão de Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá, de Buda, Siddhartha Gautama, e daí não tem espaço. Imagina de Jesus, de Krishna, de Kuan Yin. A gente está falando, dos avatares. Para eles não existe outro tipo de amor. É claro que a gente está longe disso, mas esse é o caminho. E esse caminho tem que começar. E chegou a nossa hora. Então, queridos, até a próxima live. Eu vou ver se eu faço outra live semana que vem, na próxima segunda, tá?
e a gente se encontra. Paz e bem, uma ótima semana para todos. Vamos embora para o experimento que daqui a um mês eu vou perguntar para todo mundo. Seja que esteja assistindo esse vídeo no YouTube ou no Instagram. Podem aguardar que um mês depois vai ter outro vídeo lá no YouTube também. Gratidão, paz e bem, até a próxima live.